Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo. Conosco aqui, como só ia acontecer, o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que vai nos falar, como a cada semana, um pouquinho mais sobre a palavra de Deus em nossa vida, como esta palavra de Deus pode mudar, a nossa qualidade de vida, as nossas escolhas, nosso bem-estar, não é, pastor? Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a toda a nossa audiência aí, todo o pessoal aí do bastidor do programa também. Receba aí as bênçãos do Senhor e que hoje o Senhor possa nos dar inspiração aí para estar explicando, orientando nossas vidas aí de como devemos viver dias melhores, porque só o Senhor proporciona isso para nós. Verdade, esses conceitos bíblicos, conceitos da palavra de Deus, que estão contidos na Bíblia, realmente são conceitos de uma sabedoria elevada, e que são eficazes para nos orientar, nos ajudar, nas decisões e na elaboração, digamos assim, de todos os problemas que nós temos no dia a dia, perdas, conflitos, medos, ansiedade, depressão e todos aqueles sentimentos, rejeição, muitas vezes, que me parece assim que está cada vez mais forte dentro do homem, mas de uma forma muitas vezes velada, como comentávamos ainda ontem, em um grupo de estudos bíblicos, que as pessoas a gente não pode mais dizer nada para as pessoas, porque imediatamente se ofendem, não querem ouvir, se irritam, por nada, por pouca coisa que tu diga assim, olha, é assim, não é assado, enfim, há uma ira, e por que, as pessoas estão reagindo cada vez mais desta forma, porque essa intolerância, porque essa irritação ou ira, por coisas, corriqueiras do dia a dia, que as pessoas não toleram ouvir, há uma intolerância real às coisas que vêm, das outras pessoas, enfim. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Sim, Jesus disse na Escritura, e o Espírito Santo também, em cartas, ele disse que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor iria esfriar totalmente. Veja, isso já está acontecendo. Já podemos assim comprovar isso. Você percebe, você falou que as pessoas estão intolerantes. Elas estão ansiosas e impacientes. Elas não têm mais paciência de escutar a gente falar algo. Elas querem que tu seja tão objetivo que tu explique com 2 palavras tudo que tu quer falar. Hoje é difícil alguém prestar ouvido para você, ficar ali conversando, ficar um bom tempo ali ouvindo a pessoa desabafar, precisando de ajuda. Você não encontra mais esse tipo de pessoa para ajudar a gente. As pessoas estão egocêntricas, elas querem resolver as suas dificuldades, estão voltadas para si mesmas e as necessidades dos outros, só aqueles que ainda têm vínculo de sangue, assim, ainda tem um salzinho aí que consegue manter essa aparência de afeto natural humano. Mas realmente por quê? Porque o mundo espiritual que nós estamos hoje inserido, ele está muito opressivo. Ele está muito agitado. Porque a gente olha as pessoas assim, enxerga homens, mulheres trabalhando, se deslocando, vendendo, comprando, enfim, você vê a atividade humana toda, mas a gente esquece que existe um mundo espiritual que influencia diretamente nas pessoas e que
persuade muitas pessoas a acreditarem em pensamentos que são jogados na mente, né? Então hoje tem a insegurança e o medo. Isso aí vai gerando uma ansiedade muito grande dentro da pessoa. E aí a pessoa fica impaciente, intolerante, porque ela está sobrecarregada, o seu emocional, o seu psicológico não suporta mais a carga dessa opressão invisível, né? E o que acontece? Você chega numa loja para você ser bem atendido. Antes, há muitos anos atrás, você entrava numa loja, você era carregado no colo. Simpatia, né? Era tudo, né? E ali havia realmente uma expressão de interesse real e de afeto para as pessoas que entravam para comprar numa loja, né? Hoje você entra numa loja, eles estão conversando lá, eles nem te atendem. Você tem que chamar alguém para perguntar alguma coisa. Bom, eu já entro e já saio, né? Porque a gente nem tem mais tempo de, né, esperar ou, né, ser atendido de má vontade, porque, né, na pressa, enfim, muitas vezes, né, tu quer fazer aquilo de uma forma mais prática, né, e aí acontece esse tipo de coisa, né, eu já saio. Você vai num banco hoje, é tudo com máquina, você não consegue falar com pessoas, entende? Você quer desbloquear um cartão, é tudo com máquina. Terminou o tempo em que as pessoas se comunicavam, se ajudavam. Você foi, não tem mais isso. Então o que isso aí está gerando? Está gerando que dentro da cabeça das pessoas é formado um quadro de um número muito grande de preocupações. Medo, insegurança. Então, essa complexidade externa, a pessoa tem muitos itens para se preocupar, muitas coisas para defender, para conquistar. A subsistência, por exemplo, é algo assim desesperante, né? As pessoas correm, lutam, brigam, se xingam, se matam para conseguir dinheiro para sobrevivência. Cortam relacionamentos, não tratam os contratos, não são fiéis nos contratos. Por quê? Porque eles querem defender a sua necessidade pessoal. Eles não estão mais preocupados com os outros. Esse clima de competição que o mundo é hoje fez as pessoas ficar hostis. Entende? Porque aqui dentro da sua cabeça eles têm tantos itens para vencer naquele mês e ele não tem condições de preocupar mais com ninguém, a não ser buscar recursos para sanar todas as suas preocupações que geram medo, insegurança e pânico, né? Então hoje as pessoas são ansiosas e intolerantes por causa disso. Muitos itens de preocupação e que eles não conseguem debelar tudo. Não conseguem mais. Eles estão sempre correndo atrás da máquina. Verdade, né? Isso é uma coisa incrível, né? Parece que o dia a dia se resume em administrar problemas, em vencer mais um dia, né? E assim todos os dias se vão, né? Por isso ter a palavra de Deus na nossa mente, né, para dissipar, né, todas essas coisas, essa opressão, como o senhor disse, espiritual, né? Inclusive tem uma passagem bíblica que fala nos Tobias e Sambalates, né, que eram espíritos de engano que vinham para impor medo às pessoas, não é? Não sei exatamente onde está, mas... Né, Livro de Neemias. Sim. Livro de Neemias, capítulo 1, 2 e 3. Então, ali, né, se as pessoas forem ver, eu creio e lembro, assim, né, que o senhor comentou que os espíritos, que Tobias e Sambalate representam espíritos que querem nos impor o medo de que seremos derrotados, de que não conseguiremos, né, vencer. E é interessante essa passagem aí. E é o que acontece hoje, exatamente isso. Há uma pressão psicológica nas pessoas e que constantemente querem chegar a levá-las à exaustão, para que haja realmente esse desequilíbrio na pessoa e que ela se torne uma pessoa intratável,
né? Amargura, ira, ódio reprimido, é tudo que tem hoje, assim, geralmente, assim, quase em todas as pessoas. Né? Você vai fazer uma pergunta, buscar uma informação de onde é que é tal coisa, a pessoa já te responde assim. Se tu pergunta 2 vezes, ela já fica braba, já solta os pés na pessoa. Por isso tem o versículo que diz, né? João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Né, o conhecimento da palavra de Deus, né, esse contato para dissipar esse medo, né, porque a fé, ela dissipa o medo. Né? Dissipa. Bem, não sei se falei o versículo certo aí, mas eu espero que sim. Bem, pastor, nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos aí com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta e continuamos a conversar com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, e neste bloco gostaria de lhe perguntar, pastor Sérgio, sobre as palavras, né, que estão no livro de Lucas, no capítulo 13. Eu vou ler rapidamente, assim, resumidamente, 4 versículos, 23, 24, 29 e 30, que fala da porta estreita. Diz assim: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. No 29 diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Você está falando aí, basicamente, de um processo de salvação, conforme a revelação da João 15,16. Por exemplo, o Senhor oportuniza todas as pessoas no mundo são oportunizadas a receber Jesus como Senhor e Salvador. A porta é Jesus Cristo. Mas muitos tentam entrar por ela por interesse pessoal e particular e esquece das responsabilidades que tem para com Cristo nesse processo. Então eles analisam, eles calculam, eles ponderam, eles dizem, mas pode cuidar que toda pessoa que está cheia de problema na vida, ela passa por tudo que é religião, por tudo que é lugar, antes de chegar em Cristo. Cristo é a última fronteira. Eu estou há 32 anos na igreja, eu ouço testemunhos, e as pessoas sempre dizem, eu passei aqui, fui para lá, fui por essa religião, andei por essa, andei por aquela, fiz isso, fiz aquilo. Aí quando eu vi que não tinha mais jeito, fui para Cristo. Por quê? Porque lá dentro ele sabe que Cristo tem a solução. Mas a solução que Cristo tem exige uma responsabilidade de caminhada com ele. E aí as pessoas não querem esse compromisso, as pessoas só querem as bênçãos de Cristo e não os compromissos com Cristo. Então, o senhor disse, né, que a porta é Cristo, mas ali diz que a porta é estreita. Muito estreita. Porque você, quando entrega a tua vida para Jesus, você vai fazer parte de uma igreja, vai fazer parte de um organismo, um corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Então ali, você adentrando naquele espaço, você tem que viver sob as leis divinas e não mais sob as leis naturais. E aí, a pessoa se depara com uma série de caminhos, de preceitos que Deus está falando. Digo, mas isso não dá por causa do fulano, por causa da minha família, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, eu vou entristecer meu tio e não sei o quê. Os empecilhos são muitos para você assumir publicamente uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Então você talvez tenha que brigar até com familiares. Jesus disse, né? Vocês acham que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer bronca com a nora, com a sogra, a mãe com o filho com a mãe, o pai com o filho. Por quê? O que é isso? Porque quando você se entrega a Cristo, você tem uma nova vida. Essa nova vida tem novas leis para ser vivida.
E ela não tem nada a ver com as naturais. E muitas vezes entra-se em conflitos, não é? Por causa disso. Muito. Então ficarão numa casa dividido, 2 contra 3, 3 contra 2. Isso que Jesus disse ali. Por isso que ele disse, vocês acham que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer espada. Porque eu quero dividir o que é carnal, mundano, maligno, do que é vida divina. Então quando Jesus entra no coração de uma pessoa, Jesus vai fazer com que aquela pessoa, tomando uma posição, vai arrumar conflitos às vezes, ou vai até alegrar pessoas por causa disso. A gente não sabe as consequências que darão. E será que poderíamos pensar nesta casa como nosso próprio coração, que Deus está dividindo, né? Trazendo a espada? Também, né? A verdade ela é ampla, né? Ela tem duas asas, é no natural e no espiritual. As duas coisas valem, né? Então, dentro do nosso fica coração, dividido, né? Deus vai ali e nos divide aquelas coisas que a gente quer fazer e as coisas que o Espírito Santo que habita em nós quer nos levar a fazer, não é? A gente vê assim pelos exemplos mais comuns, uma pessoa te ofende, você fica triste ou irado. Uma das duas reações é que você pode perdoar, que é o conselho de Cristo, é você perdoar, abençoar e viver normalmente com aquela pessoa de novo. Agora, você pode se irar ou pode ficar triste, não aceitando em perdoar. E aí? Você não seguiu Cristo. Mas você conhece o princípio de Cristo, mas não viveu o princípio de Cristo, porque aí então você já começa a enfrentar problemas com Cristo por causa disso. Tá? Nem todos vão conseguir essa vitória da glorificação nesta era por causa disso. Porque eles não conseguem fazer uma entrega para Deus. Eles ficam de uma forma de ânimo dobre, né? Tem horas que eles querem agradar o mundo, as pessoas, as coisas. A hora que quer agradar a Deus. E não tem como agradar os dois senhores. Verdade. Bem, pastor, também eu gostaria de comentar ali, né, no versículo 29, em relação também, porque eu digo isso, porque existem muitas igrejas, né? Uma vez o senhor comentou que existem mais de 7.000, né, igrejas, denominações cristãs diferentes, né? E a tendência é que as pessoas pensem que aquela sua igreja que é a verdadeira, que é a melhor, que é a única que vai ter salvação, né? Mas ali no versículo 29 diz, né, que estas pessoas que Deus chama viriam do Oriente, do Ocidente, do Sul e do Norte, não é? Então, essas coisas têm que abrir a nossa mente para ver, não é, que não somos exclusivos, né, absolutos em pensamentos. É verdade. A igreja é única na Terra, né? E onde está a igreja verdadeira? A igreja é dentro de cada um de nós. A igreja, se o que está aqui dentro de mim, Cristo reina e eu sou servo, aqui está o reino de Deus, aqui está a igreja. Essa é a igreja certa. Essa é a igreja que vai ser glorificada. Agora, se Cristo está aqui dentro e eu sigo minhas paixões e minha maneira de pensar, então tem conflito na minha vida. Eu não posso dizer que sou uma igreja. Não, eu estou na igreja, mas não sou igreja. Né? Eu tenho Cristo, então eu posso dizer, eu estou na igreja. Agora, eu sou a igreja? Não, ainda não, porque Cristo não é meu rei ainda. Hoje tem muitos cristãos, a maioria, quase a totalidade, nessas condições que eu estou falando. Estamos na igreja porque estamos salvos e temos vida eterna. Agora, tu é a igreja que expressa Cristo? Não, ainda não. Ainda não expressamos, né? A grande Potencialmente maioria das vezes podemos expressar mais, não é? Bem, no encerramento ainda diz assim, né? Que os últimos serão os primeiros serão os últimos, é até um ditado popular, não é? Que veja bem, muitas pessoas estão na igreja há muitos anos e ainda estão numa condição que não expressa a dependência de Deus e não vê Cristo como autoridade, e eles também não são servos. Então o que Deus vai fazer nessa última hora?
E essa agora é a última hora. Deus vai trazer pessoas que nunca sonharam com a igreja. Eles vão chegar aqui, eles vão assimilar rapidamente todas as coisas e vão viver aquelas coisas. E aqueles outros que são antigos, eles não serão mais os primeiros. Os que foram primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Serão os primeiros. Porque eles vão chegar com temor, eles vão chegar quebrado, cansado, e viram que no mundo não tem mais nada melhor que Deus. Eles vão chegar com o coração pronto para receber a autoridade de Cristo. E é isso que Deus quer com cada um que está na igreja hoje. Pois então, né? Quem sabe aproveitando aí o verão, a gente pode comparar, né? Está naquele sol torrencial, queimando, e aí vai e se joga direto na piscina, né? Então, eu creio que os últimos, né, serão os primeiros a se jogar, né, nessa piscina refrescante, né, que é a palavra de Deus. Eu que acompanho a vida prática da igreja, eu tenho uma experiência assim, né, que quando chega em dezembro, do dia 15 até o final de fevereiro, você não vê quase os crentes na igreja. Por quê? É período de férias. Então aí, eles dizem para Deus, cessa tudo, porque agora eu vou tirar umas férias. Eles mandam. Mas Deus nunca tira férias, não. Ele está ali, né, todos os dias. As igrejas ficam vazias nesse período. É verdade. Bem, pastor, nos aproximamos aí, né, realmente do final de ano, férias, mas eu creio que nas próximas semanas aí podemos falar bastante sobre esse assunto também, né, para que Deus esteja sempre na mente, no coração, no ar que respiramos, né, que Ele seja sempre a nossa vida. Então, muito obrigada mais uma vez e, né, nós ficamos realmente muito felizes de poder ouvir, né, todas essas coisas sobre a Palavra de Deus e esperamos encontrá-lo aqui novamente na próxima semana. Também agradeço a participação e uma boa noite a todos vocês.